Olá, quarto ano. Aqui é a professora Elisângela e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a chegada dos imigrantes ao Brasil, da disciplina de História. Entre os anos de 1870 e 1930, calcula-se que cerca de 4 milhões de imigrantes chegaram ao Brasil. A vinda dessas pessoas alterou diversos aspectos da vida cotidiana da população brasileira e ampliou ainda mais a diversidade cultural de nosso país. O Brasil é um país de imigrantes. Desde o início da colonização brasileira, o país recebe pessoas de todo o mundo. Durante os primeiros anos da colonização, essa imigração, ou seja, a vinda de pessoas de outras partes do mundo para o Brasil, acontecia de forma espontânea. Quando a notícia do descobrimento das Américas espalhou-se na Europa, muitas pessoas vieram para o Brasil para explorar o novo mundo. Novas oportunidades no Brasil. No início do século XIX, muitos imigrantes se mudaram para o Brasil, principalmente em busca de melhores condições de vida. Grande parte deles foi viver no sul do país, ocupando terras ainda pouco povoadas. Na segunda metade do século, a vinda de imigrantes aumentou por causa das novas oportunidades de trabalho no campo e nas cidades. Aí a gente vê uma pintura do artista Angelo Tomasi, que retrata a chegada dos italianos ao porto brasileiro. Os imigrantes no Brasil. Em 1850, o tráfico de pessoas escravizadas da África foi proibido no Brasil. Isso gerou uma falta de mão de obra que comprometeu os lucros dos grandes proprietários de terra. Assim, com o apoio do governo brasileiro, muitos fazendeiros passaram a estimular a vinda de estrangeiros para trabalharem principalmente na produção cafeeira. Para estimular a vinda de imigrantes, foram feitas propagandas em vários países, como Itália, Alemanha, Espanha e Japão. O cartaz abaixo, por exemplo, foi distribuído no Japão. Na maioria das propagandas, mostrava o Brasil como um lugar onde os imigrantes poderiam ter uma vida melhor. Elas apresentavam a possibilidade de os imigrantes tentarem seus próprios lotes de terra, onde poderiam trabalhar e enriquecer. Mas a situação real não era bem assim. Quando chegavam no Brasil, muitos imigrantes eram obrigados a trabalhar para os grandes fazendeiros dos cafezais, para pagarem suas despesas com alimentação e moradia. A viagem ao Brasil. Na viagem ao Brasil, a maioria dos imigrantes eram acomodados em pequenas instalações nos navios, que eram desconfortáveis e com pouca higiene. A viagem era feita em grandes navios a vapor e demoravam cerca de um mês. Leia a seguir o poema do imigrante croata Ivan Bosco sobre sua vinda para o Brasil em 1925. Chegou o dia da nossa partida, vamos deixar a pátria querida. Tanta tristeza foi aquela data, vamos embora para outra morada. Imigração e emigração. Você sabe a diferença entre os termos imigração e emigração? A saída de alguém de seu país de origem para ir morar em outro país é chamada emigração. Já a chegada dessa pessoa no país de destino é chamada imigração. A hospedaria de imigrantes. Para abrigar temporariamente os imigrantes recém-chegados a São Paulo, foram criadas hospedarias na cidade. A maior parte delas se localizavam no bairro do Brás e foi inaugurada em 1887. A hospedaria de imigrantes possuía um conjunto de prédios com dormitórios, lavanderia, refeitório, hospital, farmácia e correios. Os imigrantes costumavam ficar instalados na hospedaria de imigrantes por cerca de 8 dias, até serem encaminhados aos locais onde iriam trabalhar. Durante esse período, podia utilizar gratuitamente os serviços oferecidos. No entanto, a circulação dessas pessoas se limitava ao pátio da hospedaria, pois eram proibidas de sair pelas ruas da cidade. A hospedaria de imigrantes funcionou por 91 anos. Ao longo desse tempo, cerca de 2,5 milhões de imigrantes passaram pelo local. Aí tem a imagem, ó, imigrantes circulando pelo pátio da hospedaria de imigrantes na cidade de São Paulo em cerca de 1900. Contribuição cultural para a cultura brasileira. A contribuição dos imigrantes extrapolou as atividades profissionais.
Foi imensa a sua repercussão na culinária, vestuária, língua e esporte. As raízes culturais eram preservadas em todas as colônias. Em São Paulo, nos bairros do Brás e do Bexiga, a cultura italiana está por toda parte. Nos santos de devoção, nas inúmeras cantinas e no time de futebol Palestra Itália, hoje Palmeiras. O mesmo se pode observar em relação à cultura japonesa no bairro paulistano Liberdade. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima aula.